você até pode ter o melhor trabalho fotográfico da sua cidade. Só que se ninguém vê, ninguém compra. Fala galera, Christian da GoImage mais uma vez aqui no nosso Papo GoImage. E hoje com a nossa queridíssima Carol, especialista em tráfego pago, já fez muita campanha, né, Carol? Bastante coisa. Bastante Já coisa. fiz bastante. E tu, Pedro, tu investe bastante em tráfego pago? É uma das coisas que tu faz bastante ou não? Cara, eu invisto bastante em tráfego pago, Carol, porque quem faz pra mim é a Carol, então ela sabe mais do que eu. Eu acho que investe pouco, poderia investir mais. Mas tá bom, tá bom. Mas aí que tá, eu quero começar, dos pilares aqui da nossa conversa, que eu achei muito legal é assim, ó. Tráfego pago não salva negócio bagunçado. Antes de anunciar, o fotógrafo precisa ter oferta clara, portfólio organizado e um caminho simples para o cliente chamar no WhatsApp. Eu achei muito legal essa parte, porque o que eu acho, que eu vejo, e isso eu vejo mesmo conversando com alguns fotógrafos, eu vou ter que investir em tráfego pago, mas o cara não tem um portfólio decente na mesa, cara. O cara ele não tem o básico bem feito. Eu acho que a gente deveria primeiro dar uma clareada, assim, para quem está nos assistindo, né, e que espera ouvir desse bate-papo, assim, como investir em tráfego pago vamos para o passo número 0, que é organize a casa. Vocês concordam com isso? 1000%. Sem um bom trabalho, não existe marketing que faça milagre, né? Acho que tem uma frase até pronta nesse sentido, mas, cara, não interessa o que você faça, o que você vende, se não for um bom trabalho, não existe milagre. Complementando isso que a Carol falou, um bom trabalho a gente não tá falando só de uma boa fotografia, né? A gente tá falando de um bom atendimento, follow-up estruturado, um bom prazo. E outra também, né? Daí entra nisso, entregar o que prometeu, entregar no prazo, é a questão de estrutura da empresa. Se a Carol hoje, vamos lá, boto, sei lá, 10 mil reais em tráfego pago. E do nada eu fecho 100 gestantes em 15 dias. Não vou conseguir atender. Sabe? Então, claro que a gente tá falando de números estratosféricos para ficar mais claro, né? Mas não adianta tu te preocupar em botar gente pra dentro, sabe? Enlouquecidamente, né? E tu não tem estrutura, um mínimo de organização, né? Claro que às vezes a organização ela vem com o volume, né? A gente sabe que não é bem assim, vou organizar tudo para receber este volume. Não, tu vai organizando enquanto o troço vai acontecendo, né? Mas, cara, cuidado com o que você deseja, né? Eu quero muitos clientes. Calma lá, calma. E não bote toda a culpa no tráfego se você não tem um bom atendimento. Também tem isso, né? Tem um meme aquele, né? O cara, não tô conseguindo converter os leads e tal, não sei o quê. Daí foi ver a conversa do print do cara lá. Oi, tudo bem, vim pelo anúncio, não sei o que. O cara, ok. Então, ok. Vim pelo anúncio de... Ok. Porra, daí não tem como, né, velho? O cara fala, tráfego pago não funciona. Do atendimento... Parece mentira, mas acontece com frequência. Um mecânico atende melhor que tu? Ontem mesmo o host botou ali no grupo, né? Uma coisa que aconteceu há um tempo atrás ali no YouTube da GoImage. Então, assim, ó, cara, a gente precisa realmente estar com a casa organizada antes de pegar e investir em tráfego pago. Falando em investimento, já quero pegar esse gancho, né? Para você que ainda não virou Prime da GoImage, olha, você está deixando dinheiro na mesa. É uma frase que o Vanassi, meu grande parceiro, não gosta muito, porque ele diz que é de coach motivacional deixar dinheiro na mesa, mas é verdade, você está deixando dinheiro na mesa se você não virar Prime da GoImage, porque você não estará ganhando o cashback que a gente tem, não estará comprando com o desconto que o GoImage Pay oferece. Além disso, a gente tem as galerias, o GoImage Academy e uma comunidade, e tem a galera aqui na audiência que pode confirmar para mim. Só para não perder o gancho, tá? É muito barato, R$ 39,90 pro que entrega, né? Sabe o que eu fiz ontem? A gente fez uma aula esses dias de como fotografar ensaios gestantes. Ontem eu gravei eu fotografando o ensaio gestante, a gente tá editando essa aula, e daí eu tô dirigindo e tá aparecendo as fotos instantaneamente do lado, na íntegra. Eu vou gravar o atendimento, que eu vou vender essas fotos para esse ensaio gestante, né, que é inversão de risco.
e vou gravar uma aula fazendo uma resenha de todo o trabalho, mostrando os resultados, quanto tempo eu fiquei, tarará, tarará, como foi e tal, quanto eu vendi, quais são os próximos passos que eu vou fazer com essa gestante. Já peguei a autorização dela, tá tudo certinho, e a gente vai mostrar como é a jornada do início ao fim de um cliente específico de Insight Gestante. Tá ruim ou quer mais? Bom, mas o que eu tava falando, eu não sei se vocês pegaram ou não, mas o ponto era assim, qual a importância de ter um ICP adequado para que a gente não coloque, né, dinheiro em clientes que não fazem o menor sentido. Então, como é que a gente poderia montar isso? Quais seriam as dicas para montar, né, esse perfil de cliente ideal? Cara, eu acho que antes de tecnicamente anunciar para o cliente ideal, a gente precisa entender qual que é o cliente ideal, né? E era uma dor que eu tinha. Eu falei, tá, mas beleza. Eu não sei qual que é o cliente ideal. Não sei, não consigo entender, porque eu fotografo, cara, a galera de um jeito, a galera de outro, quem paga muito, quem paga pouco, tudo mais. E daí, cara, eu fui entendendo, pelo menos pra mim, que o meu cliente ideal, ele tem que valorizar algumas coisas no meu trabalho. E o cliente que não é o ideal, ele acaba valorizando outras coisas que não são interessantes pra mim, né? E isso, cara, é um processo lento, eu achei, pelo menos. Eu não tô falando de técnica, tá? Tô falando de percepção. Deve ter milhões de métodos pra fazer isso, né? Mas eu tô falando de percepção, assim. E a primeira forma que eu usei, primeiro jeito que eu consegui implementar isso foi olhando pra trás e vendo, cara, quais os clientes que eu mais gostei de fotografar e me pagaram mais? E eu comecei a pegar características desses clientes, a entender características deles, entender características da conexão deles com o meu trabalho, e aí foi um começo. Foi um começo de alguém sem técnica nenhuma para definir isso. E a partir disso as coisas começaram a andar dessa forma, justamente porque eu comecei a comunicar com eles. E hoje, cara, sei lá, são poucos clientes meus que não são meus clientes ideais. Não, eu ia falar exatamente isso, que o Pedro, o início do que o Pedro falou, né? Pra gente entender o ICP, não tem como a gente entender o ICP começando hoje. Eu acho que é bom sempre olhar pro passado. Então, quem tá começando hoje não tem muito como chegar com um perfil de cliente ideal. Claro que tu pode já começar o trabalho direcionando. Quero fotografar há 15 anos, então deixa eu ver onde é que estão as minhas meninas, aonde que eu posso começar prospectando. De repente, em vez de ir numa lojinha de bairro, eu vou numa loja top de vestido. Eu consigo começar esse caminho, né? Mas, para definir exatamente o meu perfil de cliente ideal, é olhando para o passado, vendo que nem sempre vai estar relacionado a quanto esse cliente recebe por mês, ao ticket médio dele, enfim. Muitas vezes está relacionado ao que o Pedro falou, a valorização desse cliente com o meu trabalho, né? Porque, por exemplo, nós, enquanto agência, a gente resolveu nichar a agência cada vez mais para a área da saúde, porque a gente entendeu que o nosso cliente médico valorizava o nosso conteúdo audiovisual. E não é todos os nichos que valorizam esse conteúdo audiovisual, o nosso conhecimento enquanto fotógrafos, né? Então, acho que tem mais para além do ticket médio, assim. A gente olhar para o passado, ver qual cliente foi fácil de entregar o trabalho, que ele gostou do nosso resultado final, que comprou também, né? E aí, a partir disso, de ter essas definições, aí sim a gente consegue começar lá dentro da campanha a filtrar. E principalmente pegando uma lista desses clientes ideais, para usar de base, para o algoritmo entender, ó. Porque lá no Meta, lá no gerenciador de anúncios, você consegue subir uma lista. Então, você pode dizer para ele, ó, essa aqui é a minha lista de perfil de cliente ideal, cria um público semelhante a partir dela. E aí, ele faz o trabalho pesado. Muito bem. Uma coisa que eu quero falar agora, aliás, eu ia falar do Shine de novo, mas não, vou falar desse cara aqui, ó. Quero falar do nosso Fastbook. Fastbook é o nosso queridinho, né? Aqui a maioria dos clientes da GoImage, né? Eu diria que 85% dos nossos clientes conhecem e fazem esse álbum. E por isso que você que ainda não fez, né? Você deve entrar no site da GoImage, goimage.com.br, além de conhecer o nosso ecossistema com todas as ferramentas que a gente tem lá de galerias, de método de pagamento, do GoImage Academy, você vai encontrar este cara aqui, que é o Fastbook. Além disso, ele tem caixas diversas para ele. Esse aqui é o álbum ideal para todos, exatamente todos os tipos de trabalho, tá? Porque ele vai desde newborn, como vocês estão vendo aqui, faz casamento também, faz 15 anos, faz ensaios, então esse é o álbum preferido da galera, uma ótima relação de custo-benefício. E se você, novamente, não ouviu ainda falar do Fastbook, não conhece o ecossistema da GoImage,
você está perdendo tempo. Entra em goimage.com.br, faz o teu cadastro, tem desconto para o primeiro pedido e o Fastbook é o álbum ideal para você que quer ganhar dinheiro na fotografia. O que acontece? Vocês acreditam que o quanto a gente teria que colocar quando eu falo o quanto é colocar o quanto de esforço, né, em tráfego pago, não em investimento, porque isso a gente até já falou ali, que o mínimo seria na casa aí dos R$600 e agora um pouco mais por conta da nota, mas assim, o quanto a gente tem que olhar pro tráfego pago. A gente já deve começar olhando, ou ainda a gente lá falou no início que tem que organizar a casa, mas tem que fazer parte do dia a dia do fotógrafo, investir em tráfego pago, o cara tem que ser bom nisso, tem que ser especialista? Cara, eu acho, depois o Pedro fala na vivência dele de fotógrafo anunciando, né? Mas eu, como profissional de marketing, cara, eu sempre vou dizer que você tem que sempre estar investindo em alguma coisa, né? De anúncio online. Nem que seja só para reforço de marca. Só para crescer perfil, e aí trazendo mais pessoas para o perfil, a gente consegue trabalhar a audiência ali nos stories para virar venda. Então, nem que seja ali, ó, R$10 por dia só para crescer perfil. O mínimo, sabe? E aí, a partir disso, a gente trabalha para converter, né? Mas eu considero que o fotógrafo, muitas vezes, quando ele começa a investir em tráfego pago, ele acha que a vida vai ser resolvida com aquilo ali. Não é assim, não é milagre, né? Então, tu precisa ter um bom canal offline de aquisição para que o tráfego seja um a mais, um outro canal de aquisição para possíveis clientes, e não depositar toda a tua esperança ali. Foi-se o tempo, né, que o tráfego pago resolvia a tua vida. Foi-se o tempo. E eu acho que não importa a energia que tu vai depositar no tráfego pago, entendeu? No anúncio, no marketing online. Não importa a energia que tu vai depositar no marketing online, ela tem que ser menor do que no marketing offline. Ela tem que ser menor. O marketing offline, ele é muito mais... ele dá muito menos trabalho. Eu acho que ele dá muito menos trabalho e muito mais resultado. E o online, ele é um complemento. O online é uma validação. É o aditivo do teu marketing, sabe? Então, eu conheço alguns fotógrafos, não, eu só faço marketing online, dá super certo. Beleza, mas são alguns. A grande maioria que tem marketing bem feito, eles têm o offline como a pedra fundamental do seu marketing e depois eles complementam com o online numa medida que eles acham interessante. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes nem fazem, né? E eu consigo fazer isso, por exemplo, eu, Pedro, dentro da minha própria empresa. Eu tenho campanhas que eu vendo muito, agregando o offline ao online, e tem campanhas que eu faço, que eu sempre dou exemplo, Dia das Crianças do ano passado. Não tem uma foto no meu Instagram do Dia das Crianças. Foi tudo offline. E funcionou, e vendeu pra caramba, sabe? Fiz, 40 e tantos ensaios lá, sem postar uma foto, sem fazer um anúncio. Mas porque é um offline bem estruturado, né? E era a meta, né? Eu podia, não, mas por que tu não fez também? Não. Pô, era um teste, era até pra validar essa parada, né? Pra não teve lista, não teve anúncio, não teve orgânico, só teve a parceria. Uma única parceria, a gente prospectou lá, trouxe lá e fez não sei quantos ensaios lá, vendeu pra caramba, sem postar uma foto, pra validar o modelo, né? Pra gente ter certeza do que é o que... E deu certo. Então, online é interessante, mas, cara, pensa no offline com carinho, que ele são duas armas poderosas. Eu concordo. Eu tive uma conversa com uma amiga minha que ela tem uma lavanderia. Ela tem uma lavanderia num complexo que tem um grande supermercado e ela tem a lavanderia nesse mesmo complexo, né? E aí a gente tava trocando uma ideia acerca, né, da importância de trabalhar stories e tal. E aí na conversa eu disse, cara, mas olha, uma coisa que tu tem aqui do lado, né, é o mercado, né? Qual que é o horário de pico? Tu olhou o horário de pico do mercado? O horário de pico normalmente fica aí por volta das 19 horas, né? As pessoas passam no mercado antes de... Tá, e qual ação offline que pode ser feita ali para convidar, né? Pô, chega ali, cara, boca a boca mesmo, entrega o cheirinho, sei lá, o bottom da lavanderia, né? Aí o bairro onde ela tá é um bairro muito movimentado, né? Às vezes uma coisa tipo um bus door, né? Eu sei que são coisas assim que parecem antiquadas, mas muitas vezes, dependendo do tipo do negócio, o marketing offline ele funciona tão bem quanto, né? E aí tu tem tu tem a presença, tu está ali também próximo, né, desse cliente, né? Então, às vezes uma ação boca a boca ali com a pessoa na hora
pode atrair tanto quanto e converter tanto mais do que o próprio tráfego pago, né? Só pegando esse gancho, Cris, a gente vê isso muito também na área da saúde aqui, né? A gente agora começou a atender algumas clínicas bem grandes, clínicas odontológicas, e, cara, os caras investem 40, 50 mil por mês em tráfego pago, tá? E além disso, eles ainda fazem ações offline. Chama a lista de cliente, fazem evento só para lista de cliente, faz evento nos centros das cidades do interior para chamar a galera. Então, a galera grande, que mesmo investindo horrores em tráfego pago, ainda assim não desistem do offline. E o fotógrafo, às vezes, começa a investir pouquíssimo em tráfego pago, acha que vai ser a solução da vida e desiste do offline. Então, acho que só para a gente trazer esse exemplo, né, do quanto é importante. Eu acho que cabe essa reflexão. Mas muito bem. Para você que assistiu esse vídeo, sugiro que assista o outro, onde a gente fala também sobre a importância de interagir com a audiência, de responder os comentários. Tem uma dica muito legal da Carol também sobre como postar os stories também, porque isso pode atrair muitos clientes que já estão ali na sua lista de seguidores. Então, se você gostou desse vídeo, das estratégias de tráfego pago, estratégias também offline, não perde esse vídeo que deve estar aparecendo aqui embaixo. E se você curtiu, curta, né? Eu tô pedindo a sua curtida, tô pedindo o seu like, tô pedindo que você coloque os seus comentários aqui e se inscreva no canal da GoImage para que a gente possa trazer sempre conteúdos mais relevantes para você. Então, nos vemos no próximo Papo GoImage.